Fala pessoal, tudo bem? Professora Júlia em aula de História. Hoje nós falaremos sobre os fatos que levam ao fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Como vimos na aula anterior, após a guerra o rei foi considerado um traidor, e devido a isso observamos a queda da monarquia francesa e o início da República. Em setembro de 1792, o governo foi instituído por votação. A República foi comandada pela Convenção Nacional e esta era um órgão de poder administrativo-legislativo, que substituiu a antiga Assembleia Legislativa. A guerra contra a Áustria cria na população francesa um sentimento de ódio contra a família real. Estes passaram a ser vistos como os responsáveis pela crise da França. Podemos observar na imagem a destruição de símbolos da monarquia. Isso servia para afirmar e construir o espírito republicano e destruir os símbolos e referências à antiga política francesa. Um dos símbolos que personificava a República, a pátria, a revolução e a liberdade foi Marianne. A imagem era simbolizada por uma mulher e isso servia para transformar as referências patriarcais do antigo regime em novas imagens e símbolos. Marianne foi inspirada na tradição romana, onde a mulher já era símbolo de liberdade. Na mão direita ela segura uma lança e na ponta da lança um barrete frígio, que é uma espécie de boina. Na outra mão segura um feixe de armas. As cores presentes representam as cores da Revolução, o vermelho, o branco e o azul. No Brasil, nós temos um símbolo parecido nas nossas notas de real. É uma mulher que simboliza a República e a liberdade. Após o início da República, a Convenção Nacional se dividiu em grupos. De um lado ficavam os girondinos, que eram em sua maioria pessoas ricas. Eles queriam encerrar a Revolução, pois tinham medo que a população tomasse conta da política. Tinham medo especial da classe dos sans-culottes. Eles não queriam ouvir as reivindicações populares. Os sans-culottes ganhavam este nome, pois ao invés de usar um calção até o joelho, chamado de culotte, eles usavam calças compridas, ou seja, eram os sem-culotte. Eles eram o símbolo do radicalismo político dos jacobinos. Do outro lado, observamos os jacobinos. Apesar de sua grande maioria ser burguesa, eles eram mais radicais e acreditavam que a revolução só daria certo se contasse com o apoio da população. Um outro grupo era do planície ou pântano. Eles eram moderados e seu posicionamento variava conforme o momento. Estes grupos divergiam de opinião, e esta divergência se revelou durante o processo que decidiria o futuro do rei. Os girondinos queriam o exílio do rei e os jacobinos queriam sua morte. Os jacobinos foram ouvidos e no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina. A cabeça do rei foi exibida para toda a população presente. A decapitação do rei representava a morte da tirania e o nascimento da república. O rei foi executado na guilhotina. Essa máquina foi inventada com base no espírito iluminista, ou seja, se criou um instrumento que gerava uma morte rápida e menos dolorosa. Seu inventor foi Joseph Ignace Guillotin. Ela seria mais humanitária do que os outros processos de morte. A repercussão da morte do rei foi imediata e pouco positiva. No dia seguinte, a Inglaterra e Holanda, Espanha, Áustria e Prússia formaram a primeira coalizão. Uma força queria enfrentar a França, uma contra-revolução. Observem no mapa. As fronteiras francesas se encontravam ameaçadas. Devido às ameaças de invasão dentro da França, surgem vários conflitos. Os jacobinos e girondinos estavam se enfrentando pelo poder político. Devido a isso, no dia 2 de junho de 1793, os jacobinos dão um golpe de Estado, prendem as lideranças girondinas e suspendem a liberdade individual. Eles estavam fazendo o que eles chamavam de salvação nacional. Quando assumiram o poder, começaram a ir contra todos que chamavam de inimigos da Revolução, ou seja, quem discordasse de suas ideias políticas. Para isso, eles criaram o Comitê da Salvação Pública. Este órgão seria aquele que cuidaria da segurança do país e seria dirigido por 12 pessoas. No poder, eles foram extremamente repressivos e autoritários para julgar aqueles que iriam contra a Revolução ou contra suas ideias. Foi criado também o Tribunal Revolucionário. Uma das pessoas considerada inimiga da Revolução foi a rainha Maria Antonieta. Ela foi executada no dia 16 de outubro de 1793.
Desta forma, a França estava sob o período do terror, ou seja, em nome da Revolução, todos aqueles que não aceitassem a liderança jacobina seriam executados. No ano de 1794, várias pessoas foram executadas. A guilhotina virou símbolo do período. Estima-se que cerca de 16.000 pessoas foram executadas pelo Comitê de Salvação Pública. Os líderes políticos pediam que a população desmascarasse todos os traidores. A vigilância e a repressão foram fortes durante os anos de 1793 e 1794. Porém, se por um lado ocorreu o terror político, por outro, eles se atentavam aos pedidos da população pobre. Por exemplo, criaram a Lei do Máximo, que tabelava os preços de vários gêneros de primeira necessidade, fizeram também a reforma agrária, distribuindo pequenos lotes de terra e usando as terras do clero e dos nobres. Também foi abolida a escravidão em todas as colônias francesas e se investiu em educação pública e gratuita. Para se afastar cada vez mais da Igreja, foi criado um novo calendário. Neste, o ano seria em 1792, o ano de início, ou seja, quando se inicia a República Francesa. Porém, devido a todas essas medidas radicais, o Partido Jacobino se divide. Havia aqueles que se opunham à radicalização da Revolução, liderados por Danton, e havia os mais radicais, liderados por Hébert. Robespierre, para conter as divergências, mandou executar os dois. Com isso, ele ficava sozinho no poder. Porém, as suas atitudes levam à sua prisão e à sua morte. Desta forma, ele é preso e os girondinos assumem o poder, um período chamado de Diretório. O Diretório foi marcado por instabilidade. Eles puseram fim à política do terror, porém também colocaram fim à política de ajuda popular, revogando a Lei do Máximo. Por exemplo, fizeram com que os preços subissem, causando miséria e fome. Além disso, mataram aqueles que apoiaram o governo jacobino. Estabeleceram também um critério de votação por riqueza. Desta forma, tinha-se o sufrágio censitário. Essas mudanças fizeram com que os setores mais populares se unissem e formassem a Conspiração dos Iguais, de 1796. Eles queriam o retorno das medidas jacobinas, igualdade social e melhores oportunidades de trabalho. Porém, eles foram presos e executados. O Diretório alcançou vitórias importantes contra a Primeira Coalizão, devido principalmente a um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Devido a isso, o Diretório abandona a ideia de defesa e começa a atacar e conseguir territórios. Os governantes viam isso como uma oportunidade de aumentar o território francês e saquear as riquezas de outros países. Devido a essa mudança política, formou-se a Segunda Coalizão, pela Inglaterra, Rússia, Áustria, entre outros países. A Segunda Coalizão retoma os territórios conquistados pelo Diretório. Dentro da França, a população estava enfrentando crise, fome e o risco da Segunda Coalizão. Devido a isso, eles começam a pedir um governo forte e capaz de organizar o território francês. Em 1799, o homem escolhido para dar um golpe no Diretório foi Napoleão Bonaparte. O golpe ganhou o nome de 18 Brumário e aconteceu no dia 9 de novembro. Este golpe encerrou a Revolução Francesa e iniciou a Era Napoleônica. Porém, sobre isso falaremos nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima!